E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Vou poupá-los do currículo, posto que já está disponível e provavelmente quem está interessado na palestra já teve acesso. Então, vamos lá, a apresentação tentarei ser o mais sucinto possível, tá? De modo que eu fiz aqui poucos slides, né? E vamos lá. Deixa eu ver o horário aqui. Ok. Bom, essa palestra ela foi dimensionada para Campus Party, então vou falar sobre o Ortogon Blender, que é um sistema que eu desenvolvi para o ensino de planejamento cirúrgico 3D. Vocês vão entender bem como é que funciona essa questão. No entanto, antes de iniciar, né, com os slides que abordam o assunto necessariamente, vou fazer um alerta aqui de conteúdo. A apresentação ela vai mostrar algumas imagens que são de cirurgia, só que não são cirurgias reais, são imagens digitais. Então, vai conter osso, pele, esse tipo de coisa, nada chocante. No geral, não é nada chocante, não vai ter sangue. As fotos reais, elas foram cuidadosamente escolhidas, mas tem algumas pessoas que têm sensibilidade, né, em relação a esse tipo de imagem, então já estou dando um alerta aqui de spoiler, para vocês não se assustarem durante a apresentação, tá bom? Mas é bem tranquilo, fiquem super tranquilos, eu nunca tive nenhum vídeo com esse conteúdo travado no YouTube. Bom, então, antes de iniciar mesmo com essas imagens e essa abordagem, eu vou explanar acerca dos critérios utilizados para essa apresentação. Então, geralmente, quando eu apresentei as outras palestras na Campus Party do Brasil, algumas Campus Party regionais e também no México, geralmente eu falava sobre a computação gráfica 3D de modo geral, falava sobre reconstrução facial, falava sobre assuntos mais tranquilos e, digamos assim, mais divertidos. Essa é a minha primeira palestra mais séria, né? Então ela não vai ser no mesmo estilo das outras. Quais são os critérios? Bom, eu selecionei todos os trabalhos que tiveram publicações em revistas científicas, ou casos reais, e projetos envolvendo o add-on e os usuários, ou que tivesse alguma coisa a ver, né, com o add-on e os usuários. O que é o Ortogon Blender? Grosso modo, o Ortogon Blender é um add-on para o ensino de planejamento de cirurgia ortognática. Vocês vão entender o que é cirurgia ortognática mais para frente, né? Ele foi criado por mim, né, pela minha pessoa, Cícero Moraes, pelo Dr. Everton da Rosa e pelo Dr. Rodrigo Dornelles. E como o próprio nome diz, ele é baseado no Blender, que é um software de computação gráfica 3D, computação e animação, e ele foi escrito em Python, o Ortogon Blender. Só que não é só isso, né? Ele tem uma série de outros mecanismos que a gente meio que juntou tudo para permitir que o usuário tivesse um acesso mais tranquilo a ferramentas que o Blender não fornece naturalmente, né, originalmente. E o mais importante, ele roda nos 3 sistemas operacionais mais populares do mercado. Ele roda no Windows, ele roda no Linux e ele roda no macOS X. Ou MacOS, né, dependendo de como que você chama o sistema. Queria também destacar os 2 co-desenvolvedores que estão fazendo parte do projeto agora, o Dr. Issam Dakir, que é do Marrocos, e o Dr. Bartosz Startek, que é da Polônia. Tá? Então, eles estão desenvolvendo também ferramentas, e veja que interessante, são 2 pessoas de países bem distantes, e que os idiomas não têm nada a ver com o português, e vocês vão ver que interessante essa questão do português, né, e dos outros idiomas, e como o pessoal está aprendendo a trabalhar com esse add-on. Aqui tem um esquema que ele explica, grosso modo, né, como é que funciona o Ortogon Blender. Deixa eu ver uma coisa aqui, está aparecendo o meu mouse. O Ortogon Blender, como o próprio esquema aqui já está demonstrando, ele está ligado ao Blender, tá? Então ele tem uma ligação direta com o Blender. E o Blender, ele é um programa muito robusto, ele é um programa muito bom, só que ele não faz tudo, né? No entanto, ele não faz tudo, mas ele fornece uma possibilidade de você linkar o Blender com outros programas e fazer coisas que o Blender originalmente não faz.
Eu selecionei algumas coisas, não são todas as coisas que o Ortogon Blender permite, mas são as mais notórias, as mais curiosas, mais utilizadas. Eu vou iniciar aqui com a tomografia. Bom, o pessoal que trabalha na área médica, eles precisam muito de tomografia computadorizada, de acessar a tomografia, de ler a tomografia, de reconstruir essa tomografia. O Ortogon Blender permitiu a leitura, a exportação, a reconstrução e a edição de tomografia computadorizada. Não que necessariamente o Blender não leia o arquivo de tomografia, porque muitos deles têm uma forma de compressão que é compatível. Então, você pode abrir um arquivo DICOM, dependendo de como ele foi gerado, e ver o conteúdo no Blender. Mas a maioria dos arquivos você não consegue sequer ver. Então, o Ortogon Blender permitiu você fazer tudo isso. Você ver, você exportar, você reconstruir e você editar, né? Também nós temos a fotogrametria. O que é a fotogrametria? Grosso modo também, você tira várias fotos de um objeto e converte essa sequência de fotos num objeto tridimensional. Eu vou abordar isso mais para frente, tá? Só estou explicando por alto aqui o que é cada um dos conceitos. Boolean, né? Gráficos booleanos. O Blender, ele tem gráficos booleanos. Você pode fazer, né, algumas operações booleanas dentro do sistema. No entanto, pela natureza do Blender, ele não foi desenvolvido para você trabalhar com malhas muito complexas. Quando você vai para a área médica, ela pede muito do computador, pede muita memória RAM, pede muito espaço. E, dependendo da booleana que você vai fazer, do cálculo, ele não vai ser bem sucedido, ele dá zica, ele dá bug, né? Nós utilizamos uma booleana, um standalone externo, que faz essas operações externamente e devolvem a saída ao Blender, permitindo que a gente faça operações muito complexas com estruturas orgânicas. Medidas aqui e relatórios, né? Ele permite também fazer medidas, só que não são medidas específicas, que são utilizados na área da saúde, que são as cefalometrias, né, e outras abordagens. Alguns ângulos também. Então, a gente, além de fazer esses levantamentos, também gera relatórios, e esses relatórios permitem que o especialista, munido dessas informações, possa fazer uma abordagem específica em cima do problema, né, que ele está trabalhando. Segmentação. Aliás, vou falar antes da antirretenção. O que é antirretenção? Quando você vai trabalhar em algumas áreas da saúde, você precisa fazer guias cirúrgicos que sejam acoplados a partes específicas da anatomia. Algumas partes da anatomia são complexas, e se você simplesmente faz uma acoplagem sem levar em consideração a retenção, você vai fazer um objeto que não se encaixa, ou que se encaixar, você não consegue tirar ele depois. Isso é muito crítico na hora da cirurgia. Por isso que nós desenvolvemos aplicações de geração de modelos antirretentivos para que a pessoa possa colocar e retirar essa guia cirúrgica, e mais para frente vocês vão ver o que são essas guias cirúrgicas, né? Segmentação. O que é a segmentação? Segmentação na área da saúde é muito, muito, muito importante. Por que é importante? Porque, sei lá, 75%, 60% do trabalho é segmentação. Se você vai trabalhar na área de cardio, você tem que fazer a segmentação dos tecidos. Se você vai trabalhar na área da ortognática, que é o que o Ortogon Blender originalmente foi desenvolvido, você precisa segmentar osso, tecido mole, dentes e outras estruturas. Então, segmentação é essencial. E a gente desenvolveu ferramentas para fazer segmentações semi ou automaticamente. Semi-automaticamente, no caso, segmentação de mandíbula, e automaticamente, em estágio embrionário ainda, dos dentes. A gente tem uma ferramenta, vou mostrar mais para frente para vocês, tá? Aqui é só o esquema para vocês terem uma ideia do que o Blender permite e não permite, e o que o Ortogon Blender entrou para fazer com que o Blender execute, né, essa abordagem. Então, tem um resuminho ali que é o seguinte: o Ortogon Blender é desenvolvido para simplificar tarefas aos usuários que não são experientes na computação gráfica, e também para fornecer ao Blender potencialidades não disponíveis na versão oficial. Justamente o que eu falei para vocês. Então, eu vou iniciar aqui com algumas demonstrações. Como nós temos pouco tempo,
apesar de 55 minutos parecer muita coisa, 50 minutos, é pouquíssimo tempo para explanar acerca de conceitos que envolvem a computação gráfica para a medicina. Então, eu vou ter que mostrar algumas coisas estáticas. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o contato e aí vocês podem, posteriormente, entrar em contato e solicitar um material específico do interesse de vocês. Então, vamos iniciar aqui com a tomografia computadorizada. Tá? Essa imagem eu gosto muito dela, é uma imagem que mostra bem as possibilidades de você usar a tomografia computadorizada dentro do Ortogon Blender. Aqui, ó, nós temos os slices de uma tomografia já colorizados com as regiões mais densas, representando cores mais claras e menos densas, representando cores mais escuras. A gente pode ver a reconstrução aqui de um voxel data. Esse voxel data, eu já vou explicar para vocês a diferença aqui do voxel data e da malha, quando eu chegar lá na malha. Aqui nós temos uma tomografia junto com uma fotogrametria, ou seja, a gente tem as informações internas da tomografia e as informações externas, inclusive a cor, a coloração da malha pela fotogrametria. E aqui nós temos uma junção das três tecnologias, na verdade. Nós temos a fotogrametria externa, que você vê a superfície do rosto do indivíduo, né? Inclusive, muito obrigado, doutor Davi Santos Sobral, que cedeu as informações dele para a gente fazer essas reconstruções, tomografia, fotogrametria, né, e apresentar aqui. Nós vemos a fotogrametria, que é a coloração externa da pele, vemos a tomografia em voxel, que é a coloração interna, aqui onde você vê o tecido mole, e vemos a reconstrução 3D de malha, aqui representada pelo crânio. Qual que é a diferença entre a malha 3D e o voxel data? A malha 3D é essa parte branca aqui que vocês estão vendo do crânio. E o voxel é o restante, tá? Inclusive a malha, a fotogrametria é malha, mas vamos focar aqui nesse crânio e nessa reconstrução que foi feita aqui com essa pele mais avermelhada. A malha 3D, no meio 3D, ela é representada por coisas sólidas, digamos assim. Ela é uma coisa sólida. É como se fosse esse objeto aqui. Estou fazendo a ASMR aqui para nerds. Tá? Então, é uma parte sólida, ok? Já o voxel data é como se fosse um holograma. O que é um holograma? Você tem informação 3D, mas ela não é sólida, ela não é material, você não consegue pegar ela como eu estou pegando essa estrutura aqui. Beleza? Então, essa é a diferença. Pontos fortes do voxel data, que é o holograma. Você tem informações da estrutura interna. Pontos fracos. Se você precisar imprimir isso em 3D, vai ser bem complicado, porque para impressão 3D, você tem que segmentar, você tem que indicar qual a parte que vai ser impressa em 3D. E isso acaba limitando muito a forma da estrutura e as informações contidas naquela estrutura, tá bom? Tenho mais detalhes sobre isso na publicação que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que é a Ortogon Online Mag, e lá tem um capítulo falando sobre a diferença entre um e outro, entre a malha 3D e entre o voxel data. O importante para vocês saberem aqui é que o Ortogon Blender permite com que todas essas tecnologias sejam utilizadas de uma só vez, beleza? Então aqui está descrito, tem uma abordagem aqui, ó, reconstrução automática do tecido mole, crânio e dentes. O que significa isso? Significa que o Ortogon Blender, para os usuários de cirurgia ortognática e até para odontologia e outras áreas, ele já automaticamente faz a reconstrução de uma tomografia, ele consegue identificar, por exemplo, você não conhece nada sobre a diferença entre malha, voxel data, você simplesmente quer reconstruir uma malha ou para imprimir em 3D ou para fazer um planejamento cirúrgico. No Ortogon Blender, basta você indicar onde estão os slices, né, as fatias da tomografia computadorizada, que ele automaticamente consegue identificar ou pelo modelo do tomógrafo ou pelas características do arquivo DICOM, quais que são os fatores, os thresholds, para fazer a reconstrução 3D. Então, automaticamente ele faz isso, simplificando a vida do usuário. No entanto, se o usuário quiser ele mesmo indicar essas informações, ele pode fazer. Tá? Ele pode ir lá, fazer as edições e indicar qual que é a faixa que ele quer para reconstruir.
Então, se no lugar de osso ele quer reconstruir os dentes, ele pode fazer isso. Se no lugar de reconstruir todo o tecido mole, ele queira reconstruir só os músculos, ele pode fazer isso, tá? Mas automaticamente vai gerar o quê? Tecido mole, que é a pele, né, no grosso modo, os ossos, que seria o crânio, e os dentes, que são, evidentemente, os dentes. A conversão de malhas, imagens e vídeos em Daikon, isso é uma coisa muito interessante, você pode converter malhas em arquivos Daikon, você pode converter imagens em arquivos Daikon e você pode converter vídeos em arquivos Daikon. Vocês devem estar pensando assim, poxa, vídeo? Sim, se você procurar no YouTube, por exemplo, você vai ver todo tipo de vídeo mostrando slices de tomografia computadorizada, fatias. Então, você pode pegar esse vídeo e converter ele em um arquivo Daikon e reconstruir isso, né, esse arquivo em 3D. Também tem um capítulo que a gente escreveu só falando sobre isso. Bom, e tem também a reconstrução em voxel data, que é isso aqui que vocês estão vendo, essa parte mais vermelha, onde a gente reconstrói a holografia, digamos assim, que tem as informações externas e internas da estrutura. Aqui, como eu falei para vocês, perdão, só tomar aqui. Como eu falei para vocês, eu vou apresentar casos que envolvam publicações. Esse caso aqui é muito interessante, ele tem vários trabalhos feitos nele, a gente publicou há algum tempinho atrás. É a reconstrução do Peracmen, que é um fóssil de 7.000 anos. Ele não estava completo, a gente teve que reconstruir parcialmente ele, como a gente pode ver aqui na parte direita. E aproveitamos e reconstruímos o endocrânio, para saber qual que seria mais ou menos o volume do cérebro dele. Aqui nós temos um passo a passo, né, do trabalho. Aqui no A a gente tem o crânio original. Aqui no B temos um doador virtual, né, que a gente fez uma reconstrução de uma tomografia. Inclusive, muito obrigado ao Dr. Richard Gravalos, que cedeu para a gente a tomografia. Nós adequamos essa tomografia deformando a tomografia ao modelo do Peracmen. Então, isso resultou em um crânio completo reconstruído. A gente aproveitou essa estrutura do crânio e gerou um negativo na região do endocrânio lá, e conseguimos fazer o levantamento da volumetria do que poderia ser o cérebro, certo? Então, no H ali a gente vê esse trabalho, tá? Foi um trabalho muito interessante que envolveu todas essas ferramentas. Voxel data, reconstrução de malha, deformação de tomografia advinda de um doador virtual. E aqui, a parte final do trabalho foi bem legal, que a gente criou uma tomografia fake, uma falsa tomografia. Então, nós pegamos o modelo 3D e convertemos esse modelo numa tomografia computadorizada com várias estruturas de tecido. Então, nós temos mais claro ali o osso, né, que seria o crânio, um pouquinho mais escuro teríamos os outros ossos, um pouquinho mais escuro o crânio, um pouquinho mais escuro os outros ossos, um pouquinho mais escuro os músculos e, por fim, a pele. E aí, quando a gente faz a reconstrução com uma certa transparência, a gente consegue ver os elementos externos e internos desse crânio aqui. E esse tipo de material pode ser muito útil na parte didática para profissionais de saúde. Não só para trabalhar as tomografias, mas para fazer posteriormente impressões baseadas em impressoras 3D com extrusores ou material diferente. E a pessoa pode utilizar esse modelo para quê? Para fazer cirurgias analógicas, né? Estudo de cirurgia analógica, ou seja, cortar aquele modelo, fazer uma abordagem em cima de uma estrutura bem conhecida, uma estrutura anatômica bem conhecida ou bem específica, porque você não vai conseguir um cadáver ou um caso para trabalhar a todo momento, principalmente se for uma doença assim mais rara, né? Então, é uma das muitas possibilidades, dá para enumerar bastante possibilidades, só que como são coisas específicas, é melhor a gente conversar, caso vocês tenham interesse, inbox, né? Vocês podem entrar em contato, eu vou passar o meu e-mail, e aí a gente conversa, eu posso mostrar outras possibilidades. Então, foi publicado aqui um editorial, onde a gente apresentou essa reconstrução facial, essa reconstrução da estrutura do crânio, foi para o Malaysian Journal of Medicine,
Se eu não me engano, esse é o nome. Tá? Não está aparecendo aqui, como são nomes muito grandes essas revistas, eu acabo esquecendo, mas eu creio que é isso mesmo. Então, a gente publicou lá, né, tive uma honra muito grande, e foi bem bacana. Dando sequência aqui, eu vou apresentar agora um caso de fotogrametria e rinoplastia. O que é a fotogrametria? Já tinha dito para vocês. Grosso modo, você vai tirar várias fotos de pontos de vista diferentes. Essas fotos elas vão cobrir partes diferentes da estrutura que você vai digitalizar. Não serve só para rosto, mas vamos focar aqui no rosto, porque a gente está falando de saúde, né? Saúde humana, área da medicina. Então, você faz as fotografias e o Orthogon Blender, ele não só faz a reconstrução, como ele também tem a possibilidade de fazer uns trabalhos para deixar mais aguçada a superfície, de modo que a pessoa veja detalhes dessa superfície, como a gente está vendo ali, os poros da pele, os detalhes das marcas de expressão. Então, o Orthogon Blender, ele não só faz uma ponte entre um aplicativo externo e o Blender, ele também utiliza estruturas do Blender para melhorar o resultado desse aplicativo, do output desse aplicativo externo. Aqui nós temos uma reconstrução de um... Deixa eu só ligar esse ar aqui, que deu uma esfriadinha. Beleza. Aqui nós temos uma reconstrução de um nariz, tá? E é uma reconstrução complicada de fazer, o nariz. Felizmente, a gente desenvolveu uma metodologia que você coloca algumas fotos a mais e sai, né, essa estrutura do nariz pronta para vocês e, né, fica bem interessante. Vamos para a próxima aqui, né? Aqui a gente tem uma rinoplastia, tá? Essa rinoplastia aqui, o especialista, ele faz a abordagem dele. Pessoal, só uma coisa, vocês estão recebendo aqui, eu estou recebendo um pequeno erro na minha internet. Vocês estão vendo aí a apresentação? Deixa eu só ver o chat aqui. Sim, né? Vocês estão me vendo aí. Beleza. Bom, então aqui nós temos uma rinoplastia digital, né, onde a pessoa pega essa tomografia, essa fotogrametria, uma fotogrametria que precisa ter uma boa resolução do nariz, tá? E aí a pessoa, ela faz aqui uma escultura digital. É muito importante deixar claro que quem vai fazer essa rinoplastia digital tem que conhecer da área. Qualquer planejamento cirúrgico que é feito, é necessário que o especialista entenda bem da área, tá bom? Isso aqui não é qualquer pessoa pegar, vou fazer aqui, mexendo no nariz, ou vou fazer um planejamento cirúrgico, não é bem assim. Então, o Orthogon Blender, ele é feito para especialistas desenvolverem, né, fazerem o seu planejamento. Já vocês vão ver o nível de dificuldade disso. Então, aqui, o especialista, inclusive o doutor Davi Sobral, novamente, muito obrigado por ceder o caso. Você tem uma face aqui original, né, anterior ao planejamento, e aqui ao centro a gente tem o pós-cirúrgico digital. E qual que é a grande sacada dos programas de planejamento cirúrgico? Ele não serve apenas para você fazer um planejamento e ficar olhando, olha que beleza, fiz aqui o planejamento. Ele serve para você criar um elemento que vai permitir, né, você ver se a cirurgia real está compatível com aquilo que você estava planejando. No caso aqui, a gente gera um guia, esse guia branco aqui, que durante o processo de cirurgia, isso aqui é impresso em 3D, esse guia branco, e tecnicamente é para ele se encaixar o nariz no pós-cirúrgico. Se eu não me engano, foi criado na Turquia. Essa abordagem é muito interessante. Então, você pega, faz o planejamento, vê como deveria ficar o nariz, gera esse guia cirúrgico, e durante a cirurgia, você
quando você finaliza lá, né, o especialista, ele vai e testa e vê se é compatível. E realmente é muito interessante. Como que funciona? Eu não vou poder mostrar para vocês, porque, né, a imagem envolve muito sangue e as pessoas podem ficar um pouco sensíveis em relação a isso. No entanto, o especialista, ele testa e encaixa, sabe, como uma luva na hora. Muito, muito, muito interessante. Beleza? E a gente publicou esse trabalho, né, saiu numa publicação da Oxford University Press, o nome é grande, vou ter que ler aqui, na Aesthetic Surgery Journal. Esse simplesmente é o jornal número 1 no mundo em cirurgia estética e número 2 em cirurgia plástica. Então, ele é bem notório e muito importante. E eles permitiram que a gente publicasse, né, esse relato aí de caso, e para a gente foi uma honra tremenda. Imagino que, pelo fato de ser um software livre, aberto e disponível, né, isso causa um interesse maior. Cirurgia ortognática. Originalmente, o Orthogon Blender ele foi desenvolvido para cirurgia ortognática, certo? Aqui nós temos um caso, né, dessa cirurgia ortognática. Temos o pré, que está à nossa esquerda, e o pós, que está à direita. Grosso modo, o que é uma cirurgia ortognática? Eu, tecnicamente, seria um paciente de cirurgia ortognática. Por quê? Está em baixa resolução, mas quando eu falo, meus dentes superiores não aparecem. Pessoas, se você for conversar, pode prestar atenção que o dente superior aparece, né? O meu não. Por quê? Porque eu tenho uma deficiência de crescimento da maxila. Então, eu seria um candidato para esse tipo de cirurgia, mas não é só isso. Nesse caso aqui, nós estamos vendo um paciente que teve uma má formação na parte, principalmente inferior, né, na mandíbula. E aí, aqui, o especialista já fez os cortes, vocês podem ver que tem cores diferentes na estrutura. Então, são feitos os cortes, e aí o especialista, dotado de conhecimento, um especialista, né, que é um cirurgião, ele vai e faz a movimentação dessas estruturas, de modo que ele crie uma face mais harmônica. E uma face, no caso desta paciente aqui, que permitisse que ela respirasse melhor. Porque como ela tinha a mandíbula muito retraída, ela tinha dificuldade de respiração. Então, pode ver que aqui, ó, o menta, essa região, né, mais de baixo, foi colocada lá na frente. Ficou uma face mais harmônica, tá? Foi corrigida a oclusão, que seria como que os dentes se encaixam, e aí ela tem uma face assim mais harmônica, mais agradável e principalmente mais saudável. Ela vai respirar melhor. E como eu disse para vocês, e como foi o caso da rinoplastia, isso aqui não se limita apenas a ter uma ideia do que vai acontecer, aonde que vai cortar. Os especialistas, eles vão gerar, a partir desse trabalho, eles vão gerar o quê? Vão gerar guias. E não apenas o guia para ver se a cirurgia está ficando certinha. Eles vão gerar guias de corte. Veja que aqui nós temos 2 tipos de guia. À esquerda, nós temos o guia de corte, ou seja, é um guia que ele utilizou como âncora os dentes. Então, ele criou uma peça que encaixa nos dentes, certo? No dente da mandíbula. E quando encaixar, ele vai indicar certinho ali no osso a região que vai ser cortada. Então, esse é um guia de corte, mas tem outros tipos de guia. Aqui a gente pode ver o guia de encaixe, que está à direita, né? Esse guia de encaixe aqui, quando a pessoa cortar o osso, ela tem que saber aonde que esse osso vai parar. Porque quando o especialista faz essa abordagem, da onde que os ossos precisam estar, ele não simplesmente faz olhando. Existem cefalometrias, existem abordagens que mostram para ele os parâmetros de deslocamento, tá? Inclusive, é uma realidade bem documentada, essas cefalometrias e tal, e aí ele tem que saber onde que vai parar, quantos milímetros aqui. Não tem como ele ir lá e medir. Na verdade, tem, mas é mais tranquilo fazer isso, fazer um guia. E é por isso que as pessoas fazem planejamento cirúrgico. E tem uma outra coisa muito interessante. Ele tem que colocar ainda uma placa para parafusar essas 2 estruturas. Por quê? Porque não pode ficar boiando essa estrutura, né? Ficar solta.
E imagine o seguinte, se ele fez um planejamento cirúrgico, ele pode muito bem mandar imprimir essas peças, tá? E aí já dobrar, porque originalmente já não vem dobrada a peça, ele já dobra em cima da impressão 3D, e quando vai fazer cirurgia, ele já sabe aonde que o osso tem que parar e aonde que a peça dobrada vai encaixar, tá? Bom, aqui nós temos uma outra publicação, e essa publicação, ela mostra a acurácia do pós-cirúrgico em relação ao pós-real. O pós-cirúrgico digital em relação ao pós-cirúrgico real. É uma outra publicação que foi feita e ela atesta que a ferramenta funciona, é uma ferramenta boa, é uma ferramenta robusta. Beleza? O tempo aqui está se escasseando, então vamos em frente. Redução de fratura. Esse aqui é um caso interessante que eu apresentei na Campus Party Brasil de 2018. E na época, era o único caso que a pessoa tinha fornecido as imagens, foi muito legal, foi muito importante. E assim, ele ilustra bem o funcionamento da ferramenta. A gente tem a tomografia ali mais em branco, a pessoa ela quebrou em duas partes a mandíbula, e a mandíbula ficou solta. A pessoa não conseguia mastigar, enfim, imagina a dor e a sensação, a angústia dessa pessoa, né, quando teve essa fratura. Ali em vermelho, um pouco mais à direita, a gente vê que o especialista, o Dr. Ionesaki, ele posicionou ele segmentou, né, ou seja, ele pegou essa fratura, dividiu em vários pedacinhos, depois remontou digitalmente aonde esses pedaços deveriam estar, baseado nessa estrutura anatômica. E aí ele criou um guia cirúrgico, que está aqui em azul, inclusive tem uns parafusinhos, que são essas partes amarelas, né, onde os parafusos deveriam entrar, para segurar a estrutura, para eles poderem colocar a grande placa de metal. Essa placa de metal, como eu disse para vocês, é a mesma coisa da ortognática, ela não vem dobrada. A pessoa vem essa placa reta e a pessoa, ela dobra, né, ou ela vem levemente dobrada, mas não vem na posição, na dobradura correta, né. Então, ele pega, faz uma impressão 3D, como vocês podem ver aqui em branco, ele fez uma impressão 3D dessa estrutura finalizada, que foi a vermelha, dobrou a placa, e aí, depois que ele utilizou esse guia para colocar os pedacinhos dos ossos lá na posição correta, ele só encaixou a placa e parafusou, fazendo com que a pessoa tivesse novamente a sua estrutura da mandíbula plena, para que ela pudesse levar uma vida também plena, mastigar, enfim, conversar sem sentir a dor. E por que eu estou mostrando esse caso aqui? Porque ele foi publicado, posteriormente ele foi publicado, né? Tem ali o título do artigo, parabéns ao Dr. Ionesaki e à equipe dele, foi um trabalho muito bem executado, saiu numa revista com um bom fator de impacto, então eu queria deixar documentado aí. Agora também eu vou falar sobre prótese facial, que é uma outra abordagem. Esse caso aqui também eu tinha apresentado em 2018, a gente trabalhou em outros casos depois desse, tá? Mas esse eu gosto muito, que o material didático dele é bem estruturado. E basicamente é o seguinte, tem uma equipe que se chama Mais Identidade, é uma ONG brasileira, da Universidade Unip, e eles fazem esses trabalhos, né? A pessoa, por exemplo, teve que fazer uma extração do globo ocular por conta de um câncer, ou da orelha, ou do nariz, eles fazem esse trabalho de fotogrametria, que é a técnica que a gente usa, espelham o lado que está completo na parte que está com, eles chamam de defeito, essa parte faltante, né, não é que é um defeito da pessoa, é um termo médico, tá bom? Então o termo é esse, eles espelham a parte saudável no defeito e eles conseguem fazer os gráficos booleanos que eu abordei para vocês e geram um 3D, esse 3D impresso, ele gera um negativo, e esse negativo é gerado esse negativo, e esse negativo, ele é impresso ele é preenchido com silicone, tá? E esse silicone, ele recebe uma pigmentação e que a gente tem a face. Por que eu estou mostrando para vocês esse caso aqui? Porque a gente fez também uma publicação
científica, está disponível abertamente, é um artigo aberto. Quem quiser baixar ou quiser ler a técnica, está toda descrita lá. A gente ficou muito feliz, parabéns ao pessoal do Mais ID, né? Mais Identidade, e vamos seguir. Bom, tem aqui um caso muito interessante, que é a extração de cisto, tá? Deixa eu só ver como que tá a live aqui, pessoal, porque eu tô com uma tela. Eu tô com uma tela só e eu não consigo ver paralelamente. Beleza, tá tudo certinho. Ok. Aqui nós temos um outro caso, e esse caso sou eu, sou o Joe. Para vocês verem como eu confio no programa, no Edom. Eu tive um cisto, eu fiz um canal, né? Esse canal apresentou um problema. Eu não estava sentindo, mas como eu fui fazer uma visita lá, um pós-cirúrgico, um pós, não sei como é que se chama, canal se é cirurgia, mas enfim. E aí identificaram que tinha um probleminha, eu fui fazer uma tomografia e apareceu esse cisto. Então eu baixei essa tomografia computadorizada, fiz a extração do cisto, como vocês podem ver ali, né? Isolei ele, fiz a segmentação, que a gente chama, e aí eu fiz aqui embaixo, né, na parte esquerda inferior, tem um escaneamento intraoral, e esse escaneamento ele serve para a gente ter uma estrutura com maior precisão dos dentes. Então a gente tem a estrutura interna, onde aparece o cisto, advinda da tomografia computadorizada, e temos uma estrutura mais bem detalhada externamente, que advém do scanner intraoral. E aí, eu isolei onde estava o cisto, e uma vez que a gente sabe onde que está o cisto, é possível você criar um guia. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, o cisto está aqui, no A, né? No B foi criado um guia que bate certinho com a posição do cisto. Esse guia permite com que o especialista, ele não tenha a maquininha, ele pega aquela maquininha dele, ele vai conseguir inserir nessa área para retirar o osso e retirar o cisto. Só que eu não posso simplesmente fazer essa estrutura, eu tenho que ancorar ela em algum lugar. Então, aonde que eu ancorei? Ancorei em 3 dentes, né? Fiz aqui umas cobrinhas, umas estruturas, uns tubinhos, que grudavam a parte inferior com a parte superior. Aqui a gente tem na parte inferior da imagem bem demonstrado como que foi encaixado e aonde que vai pegar, né? Olhando aqui por baixo, e vocês podem ver na imagem final aqui, ó, que tem os sulcos do dente, que vai encaixar no dente. Quando encaixado, encaixa certinho e permite com que você faça a extração, né, do cisto. A cirurgia foi bem sucedida, eu fiz mais de um ano atrás, e a gente publicou, falta pouco tempo, vou dar uma corridinha aqui, a gente publicou isso aqui num capítulo de livro, que é uma publicação nossa. Então, a gente criou uma publicação, essa publicação é chamada Ortogon Online Mag, já está no terceiro volume, a gente já lançou o volume 1, volume 2, estamos trabalhando no terceiro volume, e uma coisa muito interessante é que a gente utiliza o Sphinx, que é uma ferramenta, não sei se é Sphinx, eu chamo de Sphinx, pelo meu desconhecimento do inglês, meu inglês mal falado. Então, essa ferramenta permite que você escreva numa linguagem e você gere HTML e gere PDF. No nosso caso, a gente primeiro criou essa versão do PDF aqui, e agora a gente já deu uma melhorada na versão essa, que é a última versão do PDF, que é gerada, ele me parece muito mais com a versão HTML, e nós fornecemos, além dessa impressão, dessa possibilidade online, dessa versão PDF, nós fornecemos o ISBN do livro e o DOI da publicação específica. Esse aqui é um caso que eu estou mostrando para vocês de segmentação dentária, né, que eu pode ver que é um trabalho que mostra segmentação automática. E o legal disso aqui não é necessariamente a segmentação automática, claro, ela é muito legal, mas o que eu quero mostrar aqui é que o desenvolvedor da ferramenta nos auxiliou, né? A gente tinha algumas dúvidas, ele sanou essas dúvidas lá pelo GitHub, e como a gente tem que rodar em 3 sistemas, algumas coisas não estavam funcionando nos outros sistemas, e ele orientou como resolver, e até mexeu no código original, tá? E não foi só ele, foram vários. Bom, aqui também a gente tem outras estruturas, né, de conhecimento. No caso aqui, a gente trabalhou com astrofotografia, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E por que tem a ver? Porque,
para você fazer astrofotografia, não adianta tirar só uma foto do astro. No caso do meu, eu tenho um telescópio, né, que ele pega, por exemplo, a Lua, ela fica muito grande, então eu tenho que fazer várias fotografias e juntar tudo. Eu publiquei, e veja que está no capítulo 4, publicação. Já no capítulo 7, ou seja, a gente publicou o capítulo 4, compartilhamos entre os usuários, tivemos várias ideias para ajudar, para utilizar isso em lâminas de microscopia, e um dos alunos, o Dr. Eduardo Dallazen, estava trabalhando no seu mestrado e tinha que fazer lâminas de alta resolução, e a gente utilizou esse conhecimento, né, que foi utilizado, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, que é a astrofotografia, para gerar as lâminas de alta resolução. Não paramos aí, a gente também trabalhou com microscopia de força atômica, junto a um pessoal lá da Embrapa, o doutor Luciano Paulinho da Silva e a doutora Cíntia Caetano Bonato, né, escrevemos um artigo mostrando como que você pega essas imagens de altíssima resolução, né, em 3D, porque é uma microscopia tridimensional, e como que você importa essas imagens e gera um 3D no Blender. Beleza? Para fechar aqui, uma coisa muito importante, assim, um ganha-pão que eu tenho é vender curso pela minha empresa, que se chama Ortogon Online, ela vende cursos do Ortogon Blender e outras cocitas más. Só que nós temos muita documentação online, disponível gratuitamente, e muitas pessoas aprendem só pela documentação. E a gente fornece certificado não só para os alunos que compram o curso, mas para os alunos que aprendem pela documentação e enviam para a gente um projeto que teve início e fim, ou seja, um planejamento cirúrgico. Tá? Então, qualquer pessoa que tem interesse, não é só aluno que tem esses privilégios. Pessoas que estudam, que se dedicam e que conseguem gerar uma informação, um projeto que começa e termina, recebe o certificado oficial. Aqui nós temos certificado, para vocês terem uma ideia, em vários idiomas. Temos em português, temos em turco aqui, ó, certifica, temos em inglês, temos em italiano. Nós temos alunos de 17 países, foi a última contagem. E, curiosamente, os cursos que a gente disponibilizou são em português, e as pessoas conseguem aprender em português. Tá? Eu vou fazer umas menções bem rápidas aqui. Esse aqui é o trabalho do Bartosz Startek, que é um dos desenvolvedores. Ele desenvolveu essa ferramenta aqui para você ver os resultados do deslocamento de cada peça anatômica. Aqui, o próprio Dr. Startek utilizou a nossa ferramenta que consegue saber aonde que se tocam as estruturas dos dentes. Tá? Então, não precisa você pegar na mão os modelos e ver onde que se toca. O próprio sistema vai mostrar para você. Tá? Então, ele usa a simulação de colisão do Blender para mostrar onde que se tocam, né? Aqui, ele utilizou a ferramenta de fotogrametria junto com o escaneamento para saber aonde que precisa estar posicionada o corte que ele fez, a osteotomia, né, quando você corta o osso, para posicionar o dente. Então, a pessoa tinha um sorriso muito exposto, ele corrigiu, movimentando aquela peça para cima. Então, ele corta e movimenta para cima. Aqui temos um trabalho, o Dr. Startek é da Polônia. Aqui nós temos um trabalho do Dr. Dong, que é do Vietnã, né, aqui tem um pré- e pós-cirúrgico digital, trabalho muito bem feito, também com fotogrametria. Aqui nós temos um trabalho muito interessante, é difícil explicar e não tem tempo, que já está finalizando aqui, do Gabriel Duran, da Colômbia, que ele conseguiu criar um guia sem guia intermediário. Geralmente são necessários 3 guias para você fazer a movimentação óssea. Ele conseguiu reduzir esse número, criando esse guia bastante mais complexo, mas que permite simplificar a cirurgia e, claro, dar mais segurança a ela. Aqui nós temos um trabalho também dele, que ele conseguiu deslocar todos esses ossos que estavam bem assimétricos, deixar um pouco mais simétricos. Aqui ele juntou a tomografia computadorizada com uma malha 3D para visualizar estruturas complexas de uma face. Aqui nós temos o trabalho do Dr. Kleber Bueno e do Dr. Paulo Domingos, né, teve uma fratura aqui, ó, eles conseguiram fazer a tomografia computadorizada e corrigir essa fratura e fazer os guias para a cirurgia ser bem sucedida. Beleza, pessoal? Acho que é isso aí. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Deixo aqui meu muito obrigado, não apenas a quem assistiu, mas também a quem me convidou para essa palestra. Meu site está aqui, ciceromorais.com.br, e meu e-mail também está aqui, cogitas3d@gmail.com. Também tem o contato @ciceromorais.com.br, mas o Cogitas 3D ele é mais conhecido.
Belezinha? Então, muito obrigado a todos, um abração, e quem tiver, né, quem quiser conhecer mais sobre o sistema, estou à disposição para sanar as dúvidas. Tchau, tchau. Um abração.